Nós temos que analisar isso a partir da perspectiva dos lexicógrafos, porque são eles que darão a definição para as palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. A etimologia, ela é absorvida pelos léxicos, pelos dicionários. Portanto, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos dicionaristas que descrevem psirrê como parte material e imortal, e eu posso citá-los. O primeiro que eu quero citar é o Vine. O segundo, Edward Robson, que tem uma parceria, por exemplo, com um grande linguista do hebraico, eu não me lembro o nome agora dele, mas ele tem uma gramática muito especial, um alemão. E o terceiro que eu gostaria de citar é o Strong. Então você tem 3, cuja definição da palavra é psirrê, é parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Parte imaterial, parte imaterial, parte imaterial. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente continua a nossa série de análise do último debate que eu fiz com o nosso amigo e irmão Heresias Soares, analisando hoje no vídeo a questão assim do apelo que o Elias Soares fez, a definição das palavras por parte dos lexicógrafos. Eu só queria, antes de começar a entrar no conteúdo, esclarecer uma coisa assim bem simples aí para os irmãos, né? No vídeo anterior eu comecei dizendo que eu respeito muito Elias, foi muito bom reencontrá-lo, tratei ele muito bem, e aí depois no contexto dos nossos embates teológicos a gente diz que o Elias é um palhaço, é um herege e aquela coisa toda, né? E como eu expliquei no vídeo passado e reafirmo nesse, essa forma é uma forma absolutamente normal de tratar as questões, não há nenhuma necessidade de tratar o Elias mal pessoalmente, e eu não faço isso e jamais fiz e jamais farei. Também não é nenhuma necessidade você mascarar as coisas em nome de uma linguagem politicamente correta na hora de você tratar essas questões numa outra esfera, né? Que é na esfera aqui do meu canal, falando com o meu público. Nessa esfera eu chamo o Elias de um palhaço, um herege, uma pessoa totalmente incoerente, etc. E não tem nenhum problema, até porque isso não está sendo feito pelas costas do Elias, que pode ver todos os vídeos à vontade, pode ficar igual ficou lá na cadeira do Vejam Só, tremendo e debochando e dando risada, que a mim não afeta em nada, tá bom? E a gente vai continuar tratando o nosso amigo Heresias Soares como ele merece, beleza? Sem perder o carinho, o amor pelo Elias, querendo o bem dele, a salvação dele. Apesar de que tendo uma alma imortal não precisa muito de salvação, né, Elias? Brincadeira, né? A provocação nunca pode parar, Elias. Mas a gente vai levar aí algumas questões ao conhecimento de vocês. E uma coisa importante também de dizer, para entrar no conteúdo, é que nenhuma referência ao Ezequiel que está sendo aí grosso com Elias vai refutar nenhum argumento do Ezequiel, tá bom? Então você quer refutar o Ezequiel, não adianta você vir dizer o Ezequiel fala que o Elias é um palhaço. Ok, não refutou a pergunta devastadora que eu fiz para ele no contexto do debate. E ele não conseguiu responder a pergunta, por que você que quer defender o Elias Soares não tenta responder a pergunta? Fica à vontade. Seja como for, a gente fez lá a pergunta para o Elias Soares, que destruiu a sua alma imortal, e quando ele se viu divorciado do texto bíblico, né, da palavra de Deus, para responder a minha pergunta, Elias Soares apelou para dicionaristas e lexicógrafos que supostamente são aqueles que definem o significado das palavras, porque a Bíblia não está preocupada em definir o significado das palavras. Então nós não podemos estudar a Bíblia unicamente pela Bíblia. Você tem que ter acesso a dicionaristas e lexicógrafos para te dizer o que a Bíblia diz ou não com aquela palavra, com aquele termo, seja hebraico, seja grego e etc. Né? Basicamente aqui o Elias Soares já renunciou ao princípio sola escritura e acha que você depende de um Vine, de um Edward Robinson, de um Strong para ler a Bíblia, porque são eles que definem o significado das palavras. Então não é Moisés que define o significado do que ele quis escrever, não é Paulo que define o significado do que ele quis escrever, não são os próprios textos bíblicos que explicam a si mesmos em função aí da sua própria linguagem, não, são os lexicógrafos, eles que definem as palavras. Bom, eu discordo do Elias,
Seja como for, no melhor espírito bereano que existe, eu vou escrutinar os 3 aí dicionários léxicos aí que o Elias citou lá no nosso debate, para ver se realmente as coisas são desse jeito. Então nós vamos ler o dicionário do Strong, depois o dicionário do Edward Robinson, depois o dicionário Vine, e você vai descobrir algumas coisas bem interessantes no vídeo de hoje. Vem comigo. Então aí estamos diante, né, do dicionário grego e hebraico da Bíblia, escrito aí por James Strong, que segundo Elias Soares, esse é o cara que define o que as palavras da Bíblia significam, tá? Porque a Bíblia não está preocupada com isso, né, Elias? A piada, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui o artigo 5.590. Vamos procurar ele aqui em grego e pronto. Aí encontramos o termo que o Elias tanto gosta, psirrê. E aí nós vamos ler, né, a definição do Strong. É um verbete curto aqui, você pode ver em azul. E nós vamos ler esse verbete e nós vamos comparar o que o verbete diz com o que o Elias disse. Porque o Elias disse que esse dicionário aqui, esse lexicógrafo, sei lá o quê, ele define a palavra psirrê, alma, como uma entidade imaterial. Vamos dar uma lida ao que o texto do Strong diz? Diz assim: definição, respiração, isto é, por implicação, espírito, de forma abstrata ou concreta. Apenas o princípio senciente animal, assim distinguido daquele do verbete 4.151, que é a alma racional e imortal. Só para você saber, o artigo aqui 4.151 é o termo pneuma, tá? Então ele está dizendo assim que psirrê é diferente de pneuma. E o pneuma seria essa alma racional e imortal. Beleza, aí ele continua. E numa outra forma, conforme o verbete 2222, que é meramente a vitalidade, mesmo para falar das plantas. Esses termos, então, correspondem exatamente, respectivamente, ao hebraico. Se você for ver lá o artigo 5.315 do hebraico, é nefesh, tá? E correlatos. Onde aqui no Strong, no seu dicionário, existe a ideia de que a alma é uma entidade imaterial? Em lugar nenhum. Elias Soares diz que tinha, então, pelo menos 3 lexicógrafos e dicionaristas que definem psirrê como entidade imaterial. O primeiro que a gente está lendo já não faz assim. Já não define psirrê dessa forma. Então, Elias Soares, no mínimo, mentiu no nosso debate, querendo dizer que o dicionarista, o lexicógrafo, define a palavra como entidade imaterial. Dos 3, um já não faz isso. Mas vamos ver o próximo? Vamos lá conhecer o trabalho do Edward Robinson. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos, aí tá a versão que eu usei, cortesia do meu amigo pirata Adolfo Euclair. Essa versão aí do Léxico Grego do Novo Testamento, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora aí das Assembleias de Deus. Essa é a versão de 2012, beleza? E aí ele mandou uma foto para mim do verbete psirrê e a gente vai dar uma olhada em geral do que o Edward Robinson diz a esse respeito. Vamos lá? Então vamos lá. Essa é uma leitura um pouco mais técnica, tem bastante termo grego, eu não vou ler todos os termos gregos, tá? Nós vamos simplesmente procurar como ele está em português, né? Os comentários do Edward Robinson, se ele usa em algum momento a ideia de que a alma é imaterial. Não tendo essa palavra aí no nosso verbete do Edward Robinson, de 3, o Elias já vai demonstrar que 2 já não falam o que ele diz que fala. Mas vamos com calma, primeiro vamos ler tudo aí, só para você comprovar o que eu estou falando. Então, psirrê seria então ali, ó,
o hálito, fogo da Septuaginta para o termo nefesh, tá? Então é a tradução grega para o termo nefesh. Beleza, legal. Usualmente, no Novo Testamento, é o fôlego de vida, o hálito vital, em latim anima, vida, por meio do qual o corpo vive e sente, ou seja, o princípio de vida manifestada no hálito. Onde é que está a definição que ela é uma entidade imaterial? Na definição mais importante, que é essa primeira, já não está ali que é uma entidade imaterial. Mas vamos ler o verbete inteiro. A alma como princípio vital, animal, ou seja, a alma animal, o espírito vital. A primeira definição do negócio é uma alma animal, não é uma alma imaterial, né? Alma de animais, etc e tal, assim aí em várias referências, vida, são os significados aí. Aí, olha lá, um monte de termo grego, blá blá blá, etc, dar a vida, que seria aí o sentido que ele quer dizer, procurar tirar a vida de alguém, quando você procura tirar a psirrê lá de Jesus, lá em Mateus 2, verso 20, né? Tirar a vida ali no caso também, inclusive, é a pólime, né? Querer tirar a vida, destruir a vida de Jesus, né? A pólime, a psirrê de Jesus, né? Olha que bonito, Elias. E etc, etc. Aí, olha que afirmação interessante. Em algumas declarações antitéticas de Jesus, psirrê refere-se não apenas à vida natural, mas também à vida como continuada além do túmulo, e aí ele dá o exemplo de João 12, verso 25, para se referir aí a psirrê como referindo-se à vida eterna. Olha que interessante. Aqui, o Strong poderia... Aliás, o Strong, né? Aqui é o Edward Robinson. O Edward Robinson poderia ter dito aqui, olha, que Jesus, em algumas declarações, refere-se a psirrê como entidade imaterial, mas ele não diz isso. Ele diz aí que é a vida eterna, né? A vida continuada além do túmulo. E aí ele dá a referência de onde ele tira essa ideia, na visão dele, é João 12, verso 25. Beleza? Então refere-se à vida eterna, assim também em vários outros textos, Mateus capítulo 10, inclusive, né, Mateus 10, né, lembra de Mateus 10, 28? Lá em Mateus 10, psirrê aqui, segundo o Robinson, é também vida eterna. Opa, então quando o homem não pode matar a nossa psirrê, quem sabe o homem não pode nos tirar a vida eterna, mesmo podendo nos matar nesta vida, né? Olha, Elias, tá ficando muito legal estudar o léxico. E etc. Ele diz assim, ó, também psirrê como incluindo a ideia de vida ou espírito, tanto natural como eterna. Então, psirrê pode se referir à vida natural, a essa vida aqui, como a vida eterna. Beleza. Então, ó, o homem pode destruir a minha vida aqui, mas não pode destruir a minha vida eterna. Legal, porque o termo psirrê é usado para as duas ideias. Agora, começa uma questão muito legal, galera. Olha aqui, ó. Psirrê também é de uma alma que partiu. Espírito, fantasma, sombra, separada do corpo, usada onde? Na mitologia grega, para sombras, manes, espíritos que habitam o Hades. E aí ele aplica esse conceito aqui de fantasma, de sombra, blá blá blá, Apocalipse 6, verso 9. Mas ele coloca claramente de onde ele tira essa definição, da mitologia grega. Ah, Elias... Ô, meu irmão, nunca tinha lido o léxico que você mesmo aí tá papagaiando, não vejam só para os seus seguidores que sabem menos do que você aplaudir você, né, Elias? É uma piada, cara. Ah, beleza, ok. Ainda assim, olha que legal. O Edward Robinson diz que aí no caso a psirrê é a alma que partiu, é espírito, é fantasma, é a alma separada do corpo e etc. E ainda assim perde a oportunidade de dizer o que o Elias disse no debate. Não diz aqui que é uma entidade imaterial. O lexicógrafo não está definindo dessa forma no léxico. Ah, mas fantasma quer dizer imaterial. Mas por que ele então não escreveu fantasma, entidade imaterial? Porque não é ele que define as palavras. Então ele definiu como fantasma, ele não definiu como entidade imaterial. E a minha pergunta para o Elias foi muito específica.
onde a Bíblia mostra que a alma é uma entidade imaterial. Não tem, né? Que legal, né? Mas seja como for, na cabeça do Elias, a mitologia grega é que define o significado das palavras bíblicas, né? Através do lexicógrafo, que ele usa para inferir sobre Apocalipse 6, verso 9, um fantasma. Então, vi o fantasma daqueles que estavam debaixo do altar. E trouxa que acredita, né? Fantasminha camarada mandou um abraço, né? Beleza, legal, aí ele vai citando aí textos onde supostamente a alma seria esse fantasma e blá blá blá. Inclusive aqui, ó, Salmo 16, verso 10. Ué, mas veja bem, nos Salmos, se está querendo significar alma, porque os Salmos falam o tempo inteiro que a pessoa morre, vai para a região do silêncio, os mortos ali não louvam ao Senhor, etc. Não tem adoração na sepultura. Né? Você tem o Salmo 6, verso 5, você tem um monte de salmo, aí 117, 119, etc. Vários desses salmos aí que falam esse tipo de coisa, né? Então é uma palhaçada isso aqui, mas enfim, vamos lá. Também a alma como princípio sensitivo, né, o ânimo, como a sede dos sentidos, desejos, afeições, apetites, paixões, ou seja, natureza inferior e animal, comum aos homens e animais. Né? Olha aí o que é alma, né? É uma natureza inferior e animal comum a homens e animais, né? Distinta na filosofia pitagórica e platônica da natureza racional superior, o nous, né? Tu pneuma, que seria aí o pneuma, que pertence unicamente ao ser humano. E ele tá batendo esse papo aí com essas fontes, né? Pitágoras, Platão, que lindo, né? Aí ele continua. Também em Fílon, não sei o quê. E esta distinção é seguida também pela Septuaginta e às vezes no Novo Testamento. Tá? Assim, em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, o pneuma, a psique e o soma, né, que seria o espírito, a alma e o corpo, é o homem completo. E aí ele dá várias questões aí, né, de tricotomista e blá blá blá, etc. Até agora não estamos vendo a alma como entidade imaterial, né, galera? Assim também você tem que amar a Deus com toda a alma, né? Em Mateus 22, verso 37, etc. Também alma quer dizer aqui, ó, coração, né? De uma só alma quer dizer unânime, unido em afeição e vontade. Como a sede dos desejos, afeições, apetites, frequentemente se atribui àquilo que pertence estritamente à própria pessoa, né? Aí aqui embaixo, ó, a alma do homem, sua natureza espiritual e imortal. Mano do céu, bateu na trave, Elias. O lexicógrafo e dicionarista do Elias teve a chance de dizer a natureza imaterial e imortal. Não disse, né, cara? Espiritual e imortal. Cadê a entidade imaterial aqui? Não tem, né? Com todas as suas capacidades superiores e inferiores, faculdades racionais e animais. E aí ele cita como exemplo disso aí Mateus 10, 28. Mas olha que legal aqui. Então, essa natureza espiritual e imortal do homem, ela tem todas as suas capacidades superiores e inferiores, faculdades racionais e animais. Então, olha que coisa interessante, se a gente for levar esse conceito a sério. O homem não pode matar a alma. Só Deus lá pode fazer perecer a alma no inferno. Então, o homem não pode matar a natureza animal do outro homem. Mas como que é isso, Elias? Aqui, ó. Se a alma é essa natureza espiritual imortal que contém todas as capacidades superiores e inferiores, racionais ou animais, e o homem não pode matar essa alma, então quando você mata uma pessoa, você não mata as capacidades nem superiores nem inferiores dele, nem as suas faculdades racionais, porque ele continua raciocinando, né, nessa alma imortal e espiritual, mas também animais. Então a alma é animal. A alma do Elias Soares é animal, segundo aí a definição do dicionarista que ele gosta. E nem assim o amigo aí, ele define a alma como entidade imaterial. Ele chega perto, concordo. Espiritual, mas ele também não define. O espiritual é imaterial. Ou seja, o Elias está colocando palavra na boca do dicionarista, que define o que a Bíblia significa. Então agora o Elias é que está definindo o que a Bíblia significa?
E usando para isso a suposta autoridade de um dicionarista? Que palhaçada, que absurdo. O dicionarista não disse em nenhum momento que a alma é imaterial. Vamos continuar. Aí ele dá exemplos aí que ele acha que esse conceito de alma acontece, etc. Olha lá. Uma alma é um ser vivente, animal, em que está a psirrê, a vida. Blá blá blá. Ou seja, a alma vivente, ou criatura, em alusão a Gênesis 2:7. Mais frequentemente do homem, uma pessoa viva, um ser humano. Cada alma é toda pessoa, cada um. Assim, numa perífrase, toda alma do homem, ou seja, cada homem, ou seja, toda alma de homem fez isso, ó, cada homem fez isso. É o que ele está querendo dizer aqui. Psirras antropon, homens, né? São pessoas. Também em enumerações, ok? Aí aqui embaixo fala uma coisa bem legal. Para um servo, escravo, aí ele cita Apocalipse 18:13, que a Babilônia ela negocia almas de homens. Aí como que ele vê aqui, ó, psirras antropon, almas de homens, e aí aqui diz assim, ó, o que é alma de homem? É pessoa humana. Igual eu falei lá sobre Apocalipse 6, né? As almas dos decapitados, as pessoas dos decapitados. É a mesma coisa que o dicionarista dele faz, só que aqui em Apocalipse 18, né? Escravos, talvez mais enfaticamente, dos que precedem aí, somatai, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Lemos aqui, ó, inteiro o verbete do Edward Robinson. Não tem uma referência à imaterialidade, que foi a pergunta específica que eu fiz. Eu não perguntei onde a Bíblia mostra que a alma é um fantasma, que a alma é uma entidade espiritual, que a alma é vida, que a alma é hálito, ou que a alma é filosofia grega e mitologia grega e Platão e Pitágoras, etc. Eu fiz uma pergunta específica, galera. Onde a Bíblia diz que a alma é uma entidade material? Elias não tem nenhum texto da Bíblia para dizer isso, e quando apela para 3 dicionaristas e lexicógrafos, 2 já não falam que a alma é uma entidade material. Strong não fala isso, e também agora a gente vê que Edward Robinson não fala isso. Terá mais sorte Elias Soares com o Vine? Vem comigo. Aí está. Finalmente, Elias Soares encontrou um dicionarista que fala que a alma é imaterial. E aí eu vou ler para você aí 2 trechinhos aí da definição de alma lá do dicionário Vine, que está em português, vai facilitar a leitura para vocês também, tá? Psirrê denota a respiração de vida. Então, alma em seus vários significados. Os usos do Novo Testamento podem ser analisados mais ou menos assim. Primeiro que é mais ou menos aí as definições, tá? Se esse é o cara que define o que a Bíblia significa, é mais ou menos assim, tá? Então é mais ou menos o seguinte, galera. A vida natural do corpo, morte. Cara, a primeira definição do cara é alma em Mateus 2:20, como significando morte. Que inclusive é o texto que eu citei no nosso primeiro debate entre eu e o Heresias Soares, que ele disse que não era morte. Elias, você não cansa de passar vergonha, irmão. Aí, o que mais que significa? Vida. B, a parte imaterial invisível do homem. E aí ele cita 3 textos bíblicos onde supostamente essa definição acontece. Em Mateus 10:28, Atos 2:27 e 1 Reis 12:21. Vamos dar uma olhadinha nessas coisas aí? Então, vamos ver aí com bastante cuidado essas 3 definições. Vamos começar do Antigo Testamento. E aí a gente passa para o Novo Testamento. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 21. Beleza. Aí aqui o texto diz assim: estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho
vive. Muitas coisas interessantes podem ser ditas a partir desse texto. A primeira delas é que não se afirma que o menino, na forma de alma, estava vivo em um outro lugar. O que o texto diz é que o menino estava morto. É exatamente o oposto do que diz a visão imortalista, né? Olha só, o menino morreu, aí o Elias ora pelo menino, pede para a vida voltar ao corpo dele, e quando Deus atende essa oração e ele devolve o menino para sua mãe, diz, ó, viu que teu filho tá vivendo? Porque há 5 minutos atrás o menino estava morto. Não é porque o menino é imortal, é o oposto, tá bom? Aliás, a ideia aqui é, obviamente, que Elias orou para que a alma, que no caso aqui significa o quê? A vida natural do corpo voltasse ao menino. Então, para que a vida voltasse ao menino. É para isso que ele orou. Né? Para que a vida voltasse a entrar no corpo do menino, e ele está respirando, e ele está falando, ele está trabalhando, ele está se relacionando com a sua mãe, etc. Tá? Então, o primeiro texto não diz de forma nenhuma que isso aqui é uma entidade imortal, até porque senão Elias poderia chegar para essa viúva e dizer assim, mãe, o seu filho não está morto. Não, mas olha ali, ele está morto. Não, é que ele tem uma alma que está viva. Ele nunca morreu, nunca vai morrer, porque ele tem uma alma imortal. Elias não fala nada disso. Elias, inclusive, ora para que a vida volte ao menino. Né? Não é para que a alma imortal volte ao corpo. Não é isso o que está acontecendo aqui. Segundo texto. Mateus 10, 28. Vai ficar um link para o meu vídeo sobre o meu livro. Para o meu livro sobre Mateus 10, 28, na descrição desse vídeo. Mas olha lá o que o texto diz, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Agora veja bem, se Deus pode destruir a alma, ele pode destruir a parte imaterial, porque ele está dizendo que a alma aqui significa parte imaterial, em Mateus 10, 28. Você não pode dizer que a alma imaterial é só o que o homem não pode matar. Mas aí ela deixa de ser a alma imaterial para Deus poder destruir ela. Aquilo que o homem não pode matar, Deus pode destruir. E outra, vamos trabalhar com essa ideia do Elias Soares de que destruir a pólime aqui em Mateus 10, 28 não é assim destruir literalmente. É só tipo perder e infligir sofrimento. Então Deus não tem poder, se ele quiser destruir uma alma humana. O Deus de Elias Soares nem todo poderoso não é, não consegue matar uma alma. Inclusive, coisa que acontece na Bíblia o tempo inteiro é a alma morrer. Né? A primeira coisa aqui da definição do Vine aqui sobre a alma é morte. É algo que morre, né? A vida que é tirada, é a morte. E aí, por fim, o texto mais interessante aí desses citados, na minha opinião, é Atos 2, 27. Dá uma olhada na aplicação vergonhosa que o nosso amigo Vine faz dessa parte imaterial, invisível e supostamente imortal do homem. Cara, que piada. Atos 2, verso 27. Aí ele diz assim, ó. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí o cara acha que aqui está se falando de uma alma imaterial. É engraçado que nesse caso aí ele nem define a alma como imaterial e imortal. É só imaterial invisível. Seja como for, vamos trabalhar um pouco aqui com o contexto de Atos capítulo 2. Olha só que legal. Vamos começar do verso 22. O texto bíblico diz assim. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, como vós sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, disse Davi,
Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousa em esperança. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o meu corpo veja a corrupção. Não permitirás, aliás, que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aí ele explica, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, não é que ele tem uma alma imortal, viu? Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O texto de Atos 2 não fala nada de alma imaterial imortal, fala da ressurreição de Jesus. É isso que diz quando diz que a alma dele não seria deixada na morte. Até porque, lá em Isaías 53 estava escrito que o filho do homem, né, o Messias, o servo sofredor, ele iria derramar a sua alma na morte. Não é que ele tinha uma alma incapaz de morrer. Até porque, se fosse esse o caso, estaria destruída a mensagem que Jesus morreu pelos nossos pecados, como homem, como Deus, como Cristo que era, e simplesmente o evangelho deixou de existir. Que Jesus sequer morreu. Isso é totalmente heresia e absurdo. E, aliás, no que tange a discussão aí da morte, da divindade, etc., nós vamos fazer alguns vídeos bem explicadinhos a esse respeito, esfregando a Bíblia na cara de quem nunca leu a Bíblia, obviamente, mas não fiquem ansiosos, tudo a seu tempo, tá? Então, olha só. Dos 3 textos aqui usados para falar que supostamente a alma é uma entidade imaterial, os 3 não falam nada a esse respeito. E ainda que dissesse, Deus pode destruir essa entidade imaterial, e o texto lá de Reis é totalmente absurdo, e criar essa filosofia grega em cima do negócio, e o texto de Atos 2 destrói essa visão completamente, né? Não é uma alma imaterial, é uma pessoa que ressuscitou da morte, que é o que o texto faz referência quando fala da alma que não foi deixada na morte, tá bom? Etc e tal. Aliás, né, o texto de Atos nem diz que a alma não experimentou a morte, diz que a alma não foi deixada na morte. Né? Então morreu, não foi deixado lá porque ressuscitou. Né? Eu tenho que ser muito idiota para não entender isso. Todavia, olha o artigo C do que significa alma na cabeça do dicionário Vine, que deve ser a visão do Elias Soares. O homem desencarnado. Ou despido ou desnudo. Você crê em desencarnação? Que esse é o primeiro passo para crer em reencarnação, tá bom? Só para você entender. Então não existe morte. O que existe é desencarnação. Agora, olha os textos que ele usa. Segundo aos Coríntios capítulo 5 e Apocalipse 6:9. Mas agora diga você para mim, onde que esses 2 textos dizem que o homem é uma entidade que desencarna? Olha lá. Segundo aos Coríntios 5, versos 3 e 4. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, estando nesse tabernáculo, gememos angustiados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Onde é que nessas metáforas de Paulo está dizendo que o homem é um ser que desencarna? Em lugar nenhum. Então ele usa a imagem aqui do ser despido, estar nu e etc. para falar de um conceito totalmente espírita, de desencarnação. E aí ele usa esse mesmo conceito para Apocalipse 6:9. Onde que Apocalipse 6:9 fala de desencarnação? Aliás, né? O Elias defendeu a visão dele lá sobre o que significa o texto de Apocalipse 6:9 e ele não falou desencarnação. Mas Elias, você foi então desonesto com o seu público? Por que você não falou assim, aqui significa alma desencarnada? Ah, porque assim é como define o seu dicionário que você gosta, irmão.
Você não falou isso, né? Que engraçado, né? O Elias manipula as afirmações dos próprios dicionários que ele diz que definem o que a Bíblia significa ou não significa. Todavia, vamos continuar lendo esse texto do Vine. Olha só. Alma significa então o lugar da personalidade, o lugar do elemento consciente no homem, pelo qual ele percebe, reflete, sente, deseja, etc. e tal. O lugar da vontade e dos propósitos, e aí ele continua. O lugar dos apetites, as pessoas, os indivíduos. Aí, olha que coisa aqui, ó, de corpos mortos. Dá uma olhada nessa expressão aqui, ó, literalmente. Alma morta. Elias. O dicionário é o que define o que as palavras bíblicas significam. Psirrê, no caso aqui, significa alma morta. Como que a alma pode ser imortal, irmão? Pela própria definição do seu dicionário. Aliás, voltando aqui. Aqui, ó, a primeira definição que ele dá é a vida natural do corpo, que morre. Isso é psirrê, irmão. Não é essa entidade imaterial imortal. Aliás, né? Aqui ele fala que é imaterial, mas não fala que é imortal. O cara usa conceitos espíritas de desencarnação. Você acha que isso aí vai provar que a alma é uma entidade imaterial? Renovo o meu desafio a você, Elias. Mostra na Bíblia onde que a alma é imaterial. Você, Elias Soares, é uma piada, irmão. E você terá todos os argumentos estúpidos que você fez nesse debate destruídos um a um. É só esperar. Um abraço.